O só que o Senhor é tão extraordinário que além dele dar a promessa para um povo que nem merecia, ele diz assim: conduzirei vocês a um caminho de herdar essa terra e explicarei a vocês como vocês vão viver esse tempo de promessa e de herança que eu tenho para vocês. Quando Israel sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, nós conhecemos a história. Só que mediante um deserto que eles vão passar por 40 anos, eu tenho a dizer comigo que esses 40 anos não é simplesmente eles viveram um processo no sol talvez escaldante, viveram a base de dependência de Deus e de milagres, passa a chegar na terra prometida e dizer: acabou. Eles têm que entender qual é o Deus que tirou eles. Eles têm que entender por que Deus tirou eles. Eles têm que entender qual que é o propósito. Mas o Senhor é especialista de, no meio das nossas caminhadas em deserto, o Senhor fazer uma pausa para firmar a aliança que Ele fez com nós lá atrás. É o que acontece com o povo. Chega a Êxodo 19, eles param no meio do deserto e diz assim: Moisés, sobe ao monte que eu quero falar com você. E quando ele sobe, ele diz ao povo: aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus diz assim a Moisés, diga a esse povo que essa casa de Jacó, que anuncia os filhos de Israel, vocês viram o que eu fiz ao povo do Egito por causa de vocês, como vos levei sobre as asas da águia e trouxe para mim. Só que agora eu tenho que estabelecer um método de aliança, e o método de aliança é firmado tanto no respeito que vocês têm, mas também no meu respeito, na base de que o que eu falo e na base de que vocês obedecem. E o primeiro mandamento que o Senhor nos dá aqui é a obediência. O Senhor diz: agora, se vocês obedecerem a minha voz e guardarem a minha aliança, vos serei minha possessão particular dentre de todos os povos, porque toda a terra pertence a mim. E vós sereis reino sacerdotal para a minha nação santa. Eis que agora a palavra do Senhor aos filhos de Israel. Moisés, eu já disse que eu tenho essa terra para te dar. Só que para isso vocês precisam obedecer. Vocês precisam entender que para vocês alcançarem, vocês têm que caminhar debaixo de obediência. Por isso, se vocês guardarem os meus mandamentos, as minhas palavras, e vocês praticarem, e vocês se fizerem reto perante aquilo que eu disser para vocês, fica tranquilo. Vocês vão chegar rápido e vão desfrutar com prazer. A princípio ele diz: nós estamos nesse negócio. Eu obedeço o que o Senhor me proporcionar, mas quero logo a terra. Eles caminham durante a terra. E é aqui que eu já trago a aplicação. A cabeça do povo estava fissurada somente em receber, somente em ter, somente em chegar. Mas se eu disser para vocês que o chegar não basta, vocês não acreditam. Porque esse povo chega, mas eles administram de que forma? Esse povo chega, mas se tem a promessa de que maneira? Moisés diz, mediante ao povo de Deus, faz o seguinte: obedece, estabelece a lei que eu estabeleci para vocês. Só que quando chegar, vocês terão que fazer somente uma coisa. Quantas coisas? Uma. Somente uma coisa. O povo que está lá, manda embora todos os povos, vocês expulsarão. E aí sim, darei essa terra para vocês. Ele diz, tá bom. Só que quando nós entramos no livro de Juízes, há um versículo que ecoa o livro de Juízes. E que versículo é esse? Ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que pertencia aos seus próprios olhos. Vocês estão entendendo? Quando é para receber a promessa, ele diz: eu obedeço e faço o que for necessário, mas já que eu recebi o que o Senhor me deu, eu vivo da maneira que eu quiser. Eu vivo da maneira que me agrada. É forte. Isso se chama, nós entendemos que isso é um conjeito de um adjetivo.
Aquilo que ele é bom, eu pego para mim. O que não é bom, eu descarto. Mas quem disse que você sabe o que é bom e o que deixa de ser? Estou pautado na Bíblia. E a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem ser de bom, mas o final é de morte. Então o povo não sabe o que é bom, mas quando eles herdam a terra, eles dizem assim: vou viver conforme os meus próprios olhos. Vou viver conforme. E viver conforme os nossos próprios olhos é viver conforme os nossos próprios desejos, sim ou não? Sim. Então os desejos, ele é baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu quero, nas minhas escolhas. Só que Deus disse: vocês já começaram com o pé errado. Que quando nós vamos para Juízes capítulo 2, nós vemos que o povo não manda quem era para ir embora. Eles fazem aliança. Mas o Senhor diz: fizeram uma aliança porque quis. Esse povo será um próprio laço para vocês mesmos. Isso é para vocês mesmos. Eles não obedecem. E o que acontece? Não manda o povo embora. E o povo lhe serve para os seus próprios laços. Se não, vejamos. Livro de Juízes, nós sabemos que Juízes não é necessariamente um juiz. Eu digo juridicamente, mas é um tipo de juízes na qual Deus levantava mediante alguns povos para livrar. E Juízes vivia num ciclo, vivia num ciclo. Que ciclo é esse? Eles viviam com os seus próprios olhos, sobre os seus próprios olhos levavam a ira de Deus. E Deus fazia o quê? Entregava eles aos povos vizinhos, aos seus inimigos. E quando ele entregava aos seus inimigos, o povo tratava deles como escravo. E o que eles faziam na hora que era escravo? Eles clamavam a Deus. E aí Deus, por misericórdia, levantava um juiz. E esse juiz era de frente, vencia e trazia paz por um certo tempo para esse povo. Só que depois que eles já estavam na balança, eles diziam assim: já que nós estamos livres e não somos escravos de ninguém, vamos viver de novo conforme meus próprios olhos. E eles entravam em idolatria, adoração a outros deuses. E assim viver esse ciclo. A ira de Deus vinha, eles entregavam os povos vizinhos. O que acontecia? Os povos vizinhos tiravam eles como escravos, eles clamavam a Deus, e Deus, por misericórdia, levantava o povo. Porque Deus explica que a aliança que Deus tinha feito era eterna. Glória então a o Deus. Senhor não podia deixar esse povo. Aqui eu já mergulho, já entro na história, para não te cansar. O último juiz que Deus levanta é Sansão. Só que Sansão é diferente de todos os outros juízes, porque Sansão desfruta de uma força que é sobre-humana. Não é que Sansão, ele é o mais forte, digamos assim, de todos os outros, mas ele desfrutava de uma força que era sobre-humana. Ele era homem, ele era humano, mas desfrutava de uma força sobre-humana. Só que passando o Nazireu de Deus, ele chega, que é o versículo que nós lemos, um anjo desce e fala para a mulher de Manoá e diz assim: ó, tu eres estéril até hoje, porque a partir de hoje tu darás um filho, e esse filho será Nazireu de Deus. Se ele é Nazireu de Deus, tem 3 coisas que você não pode fazer. Quantas coisas? 3. 3 coisas. Ele diz: tu não beberás vinho, tu não pode ficar sobre bebida forte. Outra coisa ele diz: tu não tocarás em coisas impuras. Para a mulher ele diz isso, porque o menino será separado, será guardado por Deus. Ela se obedece. Passa-se, Sansão nasce. Quando nasce, ele diz assim: se é Nazireu de Deus. Segundo Números capítulo 6, ele explica como que funciona o nazireato. Para que o nazireato venha a acontecer, tem 3 formas. E a primeira tem que ser de uma forma voluntária. Quando você atinge uma certa idade adulta, você por conta própria diz: eu quero ser o Nazireu de Deus. E o que é ser o Nazireu de Deus? Você tem que se abster de viver de uma forma comum para viver uma forma baseada e encaixada nos planos que Deus tem.
Então você fica, primeiro ciclo, você fica 30 dias. Você fica 30 dias. O segundo, você pode passar desses 30 dias, chegando ao quarto, 5 e 6 meses. E o último, que é um ato especial e exclusivo, que somente acontece com Sansão, Deus diz: você é nazireu desde o ventre, você não tem escolha, você é separado. Eu estou pregando mal, você não está entendendo, mas eu vou melhorar isso aqui. Quando a sua mãe estava para te ganhar, sua mãe sentou, passou a mão na barriga e já orava a Deus, dizendo: Senhor, faça dele diferente, não faça dele diferente. E é por isso que quando você vê, tem pessoas que não se encaixam no seu ciclo de amizade, tem conversas, tem boatos que não se encaixam no meio da rodinha, e você diz: é porque eu sou feio, é porque eu não encaixo, o que eu tenho são os meus cabelos, é o meu tamanho. É que você não sabia, mas Deus já tinha te separado como nazireu. Eu creio. Só que para ser nazireu de Deus, você tem que alcançar três aspectos. Quantos? 3. Primeiro, você não pode raspar a cabeça. Você tem que deixar o seu cabelo crescer, e para quem é homem, sua barba também crescer. Inclusive, estudando, há um ditado até hoje em Israel, que quem prefere se separar para ser um nazireu de Deus, esse está andando, e quando ele chega perto de uma vinha, porque o segundo é: você não pode beber vinho. Não somente beber vinho, você não pode tomar nada derivado da uva, suco de uva, a própria uva você não pode. Então, quando alguém prefere, por voluntariedade, ser um nazireu de Deus, e às vezes, por não saber, passa próximo, pastor, de um campo, de uma vinha, quem sabe que esse lugar é uma vinha, grita e diz assim: não entra aí não, porque aí é um campo de vinho. Meu Deus. E porque você é nazireu, você não pode passar. É forte. Terceiro, você não pode tocar em coisas impuras. Você não pode tocar em corpo morto. Vocês estão entendendo? Meu Deus. E eu perguntei: por que essas 3 regras? Que eu não posso tomar vinho, eu não posso raspar a cabeça, e eu não posso tocar em corpo morto. Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Segundo a ciência, segundo alguns estudos, diz que quando você ingere bebida alcoólica, o álcool, ele ataca a sua parte aqui, ó, frontal, chama córtex pré-frontal, ou mais conhecido como tomada de decisão. Então o que o Senhor está dizendo é: você não pode estar sobre as suas escolhas embriagadas. Eu não sei se todos nasceram em berço evangélico, mas pastor, eu não nasci, eu era adulto, e eu não bebia, bebi horrores. E é engraçado que quando você já viu, ou alguém já presenciou o bêbado, quando ele bebe, ele perde o senso de julgamento, ele perde o senso de ambiente, ele perde o senso que ele está, com quem que ele está e o que ele deve fazer. Por isso que ele ataca as tomadas de decisões. Não sei se você já viu, mas quando bêbado, ele quer ir ao banheiro, ele não vai, ele mija nas calças. O bêbado, quando está dançando, ninguém está subindo na mesa, mas ele é o primeiro a subir. Ninguém está tirando a roupa, mas o bêbado quer tirar a roupa. O bêbado nem música tem, ele começa a dançar. Lembra de Noé? Nem música tinha. A Noé ficou bêbado e começou a dançar. Vocês estão entendendo? O álcool, ele influencia suas tomadas de decisão. Você não raspa a cabeça por quê? Eu não digo desfrutar das coisas belas da vida, como viajar, ser vaidoso, ser vaidosa. Não. Mas o Senhor está dizendo: você pode ser vaidoso, você pode ser vaidosa, você pode arrumar o seu cabelo, você pode sim se maquiar, você pode sim andar perfumado, andar arrumado. Mas por que você não pode raspar e tem que deixar? Você tem que viver de qualquer jeito desleixado? Não.
O Senhor está dizendo, é que antes que você venha prestar atenção na sua vaidade, no seu ser e nos seus querer, primeiro você diz assim, ó, Senhor, eu busco primeiramente o reino dos céus e as demais coisas não serão acrescentadas. Então você está dizendo, Senhor, antes de cuidar de mim primeiro, eu me preocupo em ser referência do Senhor na terra. Para eu poder buscar as minhas vontades. Você não pode tocar em corpo morto porque você fica impuro. Isso faz quase menção à lei sacerdotal. Os sacerdotes não podiam tocar corpo morto, não podiam ir a um velório. E é engraçado que até em Números capítulo 6, explicando, ele diz que se alguém viesse a morrer do nada do seu lado, você sendo nazireu, você tem que agora raspar a cabeça, procurar um sacerdote. Você tem que ficar por 30 dias se purificando. E quando os seus cabelos começarem a crescer, você deve de novo voltar do zero com o propósito que o Senhor estabeleceu. Vocês estão entendendo? Só que quando você toca no corpo morto, você fica impuro. Impuro. No hebraico chama tamê. A expansão que dizem que é meio que o sentido de estar bloqueado. Então quem está bloqueado não gera, não produz. Glória a Deus, é verdade. Não só, vocês estão entendendo? Bloqueado seria mais ou menos uma torneira. Quando você abre a torneira, ela faz o quê? Jorra água. Mas se você fecha, não é que a água acaba. A água está lá, mas ela está impossibilitada de jorrar. Então ela está bloqueada. O que o Senhor está dizendo para a mocidade de Itapevi hoje é o seguinte: quer ser diferente do jovem de Itapevi? Vocês têm que fazer 3 coisas. Primeiro, vocês não podem deixar que o vinho tome vocês. Vocês não podem estar tomando decisões baseadas em embriaguez. Vocês têm que estar sóbrio nas suas próprias escolhas. Não só isso, nas suas vaidades. Você tem que buscar primeiramente ao Senhor, o seu querer se encaixar nas vontades dele, para depois ele estabelecer o Senhor. E por último ele diz, já que eu tenho que tomar minha decisão baseada no Senhor, consultando ao Senhor, e já que eu tenho que viver uma vida plena e justamente diante ao Senhor, depois disso sim, você será uma torneira aberta para jorrar as maiores bênçãos e milagres que o Senhor colocará na sua mão. Oh, glória. Sansão nasce e ele começa a crescer. E o Espírito Santo de Deus começa a agir em Sansão. Eu começo a mergulhar aqui. Só que Sansão, ele vai totalmente ao contrário, talvez do propósito que Deus estabeleceu. Diga comigo, Sansão tinha tudo para dar certo. Mas a escolha era dele. Primeira coisa, você tem decisões nessa noite. Diga para quem está ao seu lado, você tem decisões nessa noite. Essa decisão só cabe a você. Sansão, no seu capítulo 14, ele começa a andar fora. Presta atenção nisso aqui. Quando ele começa a andar fora, ele volta para casa e diz assim: pai, mãe, eu conheci uma menina, e essa menina ela me chamou ao grado dos meus olhos, e por isso quero ficar com ela. Só que como o costume tanto de Deus, lembra que eu expliquei, como dos pais, os pais chegam para Sansão e dizem: não tem outra mulher no nosso povo que você possa se casar? Porque a probabilidade de você casar com quem não tem o mesmo Deus, a mesma crença que você, que frequenta o mesmo ambiente, que vem todos os dias para o seu culto, e você se cair e deixar para lá é muito grande. Por isso eu disse, quando ele chega, ele diz: pai, conheci uma menina, mas vou logo te falar, ela é de Tímina, ela não é daqui, ela é filisteia. O Senhor disse: mas não tem nenhuma na igreja apostólica, amor, que você pode. Meu Deus! Não tem. Eu gostei dela e quero ela. Mas ela é crente? Não, nem crente é. Fica difícil. Seus propósitos vão oscilar muito. Você vai querer ir para o domingo, ele vai querer ir para outro lugar. Você vai querer buscar Deus no monte, vai querer ficar assistindo Netflix. Não vai dar certo. Mas ele diz: chamou a atenção os meus olhos e eu quero. Por insistir, os pais dele dizem: vai, faz então o que você quer. Vão lá. Só que quando ele vai, tem um texto que me chama a atenção. E ele diz assim, ó: e não sabiam os seus pais que o Senhor estava usando de estratégia para estar na frente. Estão percebendo?
que as alianças que Sansão está fazendo, pelo menos uma qualidade ele tem. Ele arruma aliança fora, pastor, e pelo menos fala aos seus pais. Será que pelo menos seus pais sabem a aliança que vocês estão fazendo fora? Meu Deus. Será que pelo menos seus pais estão cientes das alianças que vocês estão arrumando e tudo aquilo que está agradando aos olhos de vocês lá fora? Sansão diz: agradou, meu pai concordou, vou lá. Quando ele vai lá, ele chama, ele prepara, porque a Bíblia diz que era de costume do povo, ele prepara um banquete. Só que segundo a arqueologia, segundo alguns estudiosos da teologia, dizem que essa rodada de bebida aqui se chama misté, e misté, rodadas de bebida. Preste atenção, Sansão nem podia passar perto de uma vinha, mas agora ele está distribuindo bebida no povo. Meu Deus. Agora ele está fazendo banquetes de bebida para o povo. Não só isso, mas quando ele prepara e quando ele volta, o que acontece? Diz que um filhote de leão sai, e quando sai, um filhote de leão sai, e ele rasga o leão e mata, como se estivesse matando um cabrito. Desde quando matar cabrito é coisa fácil? Mas Sansão não. Sansão está matando um leão. Por quê? Porque ainda que Sansão soubesse da força e daquilo que Deus tinha escolhido e designado ele, sabendo que ele era, ele só ia saber 100% depois que ele provar. É verdade. Eu vou melhorar isso aqui. Você só sabe da fé e do chamado que você tem quando Deus te colocar na prova, quando Deus te colocar no meio do propósito que ele estabeleceu. Sansão foi assim. Quando o leão saiu, Sansão, ao invés de correr, ele diz: vou rasgar na mão. Na mão, não tinha nada, mas ele diz: vou rasgar na mão. E rasga o leão no meio. E aqui que me choca, ele matou e o leão ficou lá. Só que quando ele volta para ver o leão morto. E quando ele volta para ver o leão morto, tem mel na boca do leão. Meu Deus. Ele toca um corpo impuro. Perceba que ele já está quebrando o segundo voto. Mas Deus é tão misericordioso que diz: eu vou dar mais uma chance. Ele pega o mel, come o mel e leva para os pais. Mas não explica de onde veio o mel. Escuta, vou falar algo muito sério, o Espírito Santo de Deus me chama. Tem coisas na nossa vida que nós fazemos lá fora, e às vezes você resolve fora. Nem todas as escolhas que você faz, as atitudes que você toma, seus pais, o pastor sabe, seu líder sabe. Só que você resolve lá. O problema é quando você começa a trazer para dentro de casa. Ele trouxe o mel que era impuro, comeu e deu para os pais. O maior problema de dar para os seus pais é que quando você leva para casa, primeiro, casa é lugar de segurança. Ninguém se sente diferente dentro de casa. Você se sente com liberdade. Você está na sua casa, você faz o que você quiser. Você tem uma identidade, uma essência dentro de casa. Só que quando você dá daquilo que está fora impuro e leva para dentro, você não está só se contaminando, você está contaminando quem está vivendo no mesmo ambiente que você. E detalhe, todas as circunstâncias da sua vida passam também a ser impura. Mas como eu disse, Sansão já cometeu o segundo erro, mas Deus é tão misericordioso que diz: eu vou deixar para onde ele vai. Vou estender a corda da graça. Cuidado, Sansão. Uma hora a corda estica e você acaba morrendo enforcado. Mas ele continua, ele não para. E há alguns erros gritantes, meu pastor, que eu ouvi muito, e eu quero contradizer, é que eles dizem que o maior erro de Sansão foi Dalila. Não foi Dalila. O maior erro de Sansão, quando Sansão chega a Dalila, Sansão já cai morto. Dalila foi só um tiro. Dalila foi só uma base para ele acabar de se matar, mas ele já chegou morto. E quando ele entra no capítulo 16, está encerrando. Quando ele entra no capítulo 16, Sansão agora não se preocupa mais. Porque qual que é o nosso maior erro, principalmente do jovem? É cometer o primeiro pecado. É verdade. Eu sei que eu estou pregando a conferência de jovem, poderia ser avivada,
Mas o Senhor me gerou uma palavra de direcionamento para vocês. Eu sei que por lá é gostoso. Eu sei que sentir a presença de Deus é gostoso. Mas tem que ter propósito. Tem que ter identidade. Identidade só tem uma. Não dá para nós fingir lá fora e voltar aqui para dentro e querer fazer. Só que Sansão, no seu primeiro pecado, ele teme. E o livro, o capítulo inteiro de Juízes, não é que ele teme a Deus, ele tem medo. E talvez o nosso maior problema é isso. Nós nos achegamos mais a Deus com temor, chegamos com medo. Prova disso, nosso primeiro pecado é: eu peguei o mel da boca do leão. E agora? Será que eu vou pregar da mesma forma, pastor? Como será? Será que quando eu chegar em casa os pais vão ver que eu errei? Será que os meus pais vão ver que eu peguei? Quando eu chegar, será que o líder vai ver que algo não brilha mais? E quando eu vim para cantar e cantar um hino, será que a igreja vai denunciar? Será que algo vai estar estampado aqui no meu peito de que eu errei, de que eu peguei? Não devo não vou não. Só que mesmo assim, quando você pega o mel e você come, e você vem, você continua entrando em casa normal, você continua falando com as pessoas normal, você continua vendo por culto, você continua pulando, você continua cantando, você continua pregando. E sabe o que acontece? Você diz assim, ó: era mentira dos meus pais estavam me enganando. Que nada, o Espírito de Deus continua comigo. Eu canto, a igreja chora, eu pego, a igreja levanta a mão, eu continuo pregando e todo mundo começa a rodar. Não mudou nada, eu vou continuar do jeito que eu estava. Mas quando eu entrar na igreja, eu sou um. Mas quando eu sair, vivo conforme meus próprios olhos e as minhas próprias escolhas. Sansão diz assim: eu sou o cara, não preciso mais. Mas você quer ver uma coisa? Abra comigo a Bíblia rapidinho. Capítulo 14, versículo 6. O que está escrito? E o Espírito do Senhor se apossou dele. Capítulo 14, versículo 19. E o Espírito do Senhor se apossou dele. Ainda no capítulo 15, versículo 14. Ele chegou a Leí, e os filisteus saíram ao seu encontro jubilando. E repousou sobre ele o que, irmão? Você está entendendo? Não é o cabelo de Sansão, não é as forças de Sansão. É quem, irmão? Espírito. É o Espírito do Senhor. O que me faz, o que te faz ser diferente do jovem de Itapevi não é a técnica que eu uso, porque você pode comprar um. Não é o sapato que eu uso, porque você pode ter um. Não é a maneira que você canta, porque todos podem cantar. O que te faz diferente do jovem de Itapevi é que quando você nasceu, o Espírito do Senhor, ele se apossou de você. E é por isso que você é diferente. Mas Sansão não acredita mais nisso. Eu vou te provar. Capítulo 16, eu já encerro. Sansão chega a Gaza e viu lá uma prostituta. E viu ela, ou conheceu a ela. E agora, versículo 3. E Sansão se deitou até a meia-noite e levantou-se, pegou ambas as fornalhas, as folhas da porta da cidade e ambos os postes, e arrancou e colocou em seus ombros e o levou para cima até o cume do monte. Cadê o Espírito do Senhor? Sansão ainda continua levando portas e poste na mão. Cadê o Espírito do Senhor? Meu Deus. O que aconteceu foi o que eu acabei de dizer. Você vem, você canta. Você continua ainda derrubando portas e postes nas mãos. Mas o Espírito do Senhor, cadê? É forte. As forças estão em mim. Quando Sansão chega a Dalila, o povo sabe e diz assim: Dalila, vai lá, aflige ele, até que ele nos conte qual que é o seu segredo. Por 3 vezes ele diz assim: se amarrar uma corda forte em mim, é aí que está o meu segredo. Eu não consigo me soltar. Quando Sansão dorme, ela amarra a corda nele e diz: Sansão, aí vem os filisteus sobre ti. Ele desata das cordas e vai para frente.
Daí ela disse: você mentiu para mim, você não me ama, você não quer ser mais meu amigo, você não conta qual que é o segredo do teu coração. Ele disse: tem que ser cordas novas, que nunca foram usadas. Se me amarrar, aí está a minha força. Sansão dorme. Ela amarra as cordas novas e grita: Sansão, aí viu os filisteus sobre ti. Sansão desata das cordas, como se fossem barbantes queimados, diz a Bíblia, e vai para cima dos filisteus. Mas daí ele insiste tanto que diz: você não me ama. Meu Deus. Se me amasse, me falaria o segredo do teu coração. Ele diz: eu vou contar. O segredo está no meu cabelo. Mentira. O segredo de Sansão estava no propósito. Opa, alguém entendeu ali? É O forte. segredo de Sansão não estava no cabelo. Meu Deus. O segredo de Sansão estava no propósito alinhado, estabelecido. Oh, glória. Prova disso que quando ela pega uma máquina e zera o cabelo dele, e quando não se ouve mais o barulho da máquina, ele dorme aqui, ó, com a cabeça na coxa dela, e ela grita: Sansão! Aí vem os filisteus. E um dos textos que eu acho mais triste, evangelista Mateus, no meu conceito, é esse aqui. Sansão levantou e disse: sairei, ter de novo com o povo, como já tinha feito antes. Meu Deus. Já fiz isso de novo, vou fazer agora. E agora aqui está. E ele não sabia, pastor, que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Quando ele não sabe que ele vai, ele está amarrado. Os filisteus pegam ele. E aqui está. Perceba. Fiz esse contexto todo para chegar aqui. O quê? Sansão de herói. Por favor, não se escandalize. A palhaço. Eu disse que você tem uma decisão nessa noite. Você tem que decidir. Sansão tinha tudo para dar certo, mas preferiu sair do propósito de Deus, virou palhaço para o povo. Meu Deus. Você escolhe. Quer viver a sua vida de qualquer jeito? Quer viver a sua vida baseada nos seus próprios olhos e prazeres? E terminar como um palhaço? Porque se você fizer isso, 3 coisas vão te acontecer. Quantas coisas? 3. 3 coisas vão te acontecer. Primeiro, quando ele pega Sansão, ele cega Sansão. Para quem sai do propósito de Deus, a primeira coisa que você se perde é a visão, estimativa de vida. É verdade. Você não tem mais senso, você não tem mais visão. Segunda coisa, giram ele no moinho. E o que é girar no moinho? É você, ó, sem direção, ficará no mesmo lugar, não chegará a destino nenhum, ficará parado. E a terceira, vira chacota. Está no texto. Levam Sansão para divertir eles na festa. E aí, quer você virar chacota? Quer você virar, ter tudo para dar certo? Porque talvez você errou e talvez você fez o que não deveria fazer. E agora você chega aqui e talvez o diabo está apontando já o dedo, dizendo assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Você escolheu, você viveu, você fez as suas próprias atitudes. Agora não tem como mais voltar atrás. Agora você vai viver pelas suas próprias consequências. Mas o que ele não sabia é que ele vai ter que guardar o dedo dele no bolso. E ele vai ter que esconder ele. Porque Deus quis preparar essa noite para dizer uma coisa para o povo: Senhor, ainda talvez eu me perdi no meio da caminhada. Senhor, talvez ainda que eu tenha desagradado o Senhor, ainda que eu tenha desagradado o céu, eu fiz o que não era para fazer, eu falei o que não era para fazer, mas o Senhor diz assim: eu tenho uma esperança. E que esperança é essa? Ele grita lá em Crônica: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Opa, já viu, glória a Deus ali. Se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor disse: fica tranquilo, mocidade de Itapevi. Sou eu, Deus, para perdoar os teus pecados. Sou eu, Deus, para dar a segunda chance. Sou eu, Deus, para sarar a tua terra. Tua terra não ficará assim. Não sei por causa disso, vai continuar. O Senhor disse: sou eu, grande em misericórdia. Vai frutificar, vai ser grande em Itapevi. Jovens vão te olhar com referência e vão dizer: o que é que você carrega? Ele diz: além do Espírito Santo, estou alinhado com o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Isso eu não largo, isso eu não troco, eu não me vendo, porque aquilo que o Senhor me chamou desde o ventre, irei fazer com... Tem alguém aqui para receber essa palavra? Levanta a tua mão lá de cima, não baixa ela. Levanta a tua mão lá de cima. Ei, escuta, você não vai virar chacota do povo. Não vou rir da tua cara. Você não vai viver a sua vida de Deus. Mas antes, como é que você vive a vida? Vão te dizer: mas como é que você faz e dá certo? Vai dizer: o salmista deu a resposta: e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não me desviarei dela, mas serei como o salmo de número 1. Como que é o salmo de número 1? Bem-aventurado aqueles que não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não vai em conselho do ímpio. E quem é o ímpio? O ímpio odeia o céu. O ímpio não gosta de coisa santa. O ímpio não gosta de dar glória a Deus. O ímpio não gosta de vir para a igreja. O ímpio não gosta das coisas do céu. Mas ele diz: se você sai das rodas dos escarnecedores, você será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E aqui que está, você dará fruto na estação certa. Fica tranquilo, se guarda para o Senhor. Tem estação para beijar na boca, tem estação para sair, tem estação para viajar, tem estação para se consagrar a Deus. Mas a verdade é que talvez você queira viver como os outros que vivem lá fora. Vive nos seus próprios prazeres. Eu sinto prazer e vivo. Mentira, está vivendo a morte, porque quem vive estabelecido no plano que Deus estabeleceu. E o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água? Eu vou te explicar. Quando a água cresce, ela diz assim: dará o seu fruto na estação certa. Então não se preocupe com o fruto, porque o fruto ele tem estação certa para dar. Mas qual que é a diferencial da árvore? Eu te digo agora: são as folhas. Glória a Deus. Aleluia. São as folhagens. Por quê? Quando o salmista diz: quando a árvore cresce, passa outono, primavera, verão, inverno, as tuas folhas não murcharão. Meu Deus. Opa. Aleluia. As tuas folhagens não cairão, não ficarão em escassez, mas será luminosa, frondosa, será referência para quem te olhar, e será árvores para dar ninho ou pousada para outros que vêm. Você será assim. Fique de pé comigo, por favor. Finalizo aqui. Sansão, quando ele chega, ele diz assim: deixa eu encostar, me leva naquela coluna ali. E quando ele leva, Sansão faz assim, ó, encosta com uma mão na coluna e encosta a outra mão na outra coluna, e ele faz uma das orações mais lindas. Que oração é essa? Ele diz: Senhor, só mais uma vez, devolve do teu Espírito. Meu Deus. Senhor, só mais uma vez, deixa que o teu Espírito me possua de novo. Senhor, eu errei nas decisões, eu não compreendi. Eu achava que era o meu cabelo, eu achava que foi a rodada de bebida, eu achava que foi quando eu toquei no animal morto. Mas eu entendi, Senhor, era o teu Espírito Santo me guardando, era o teu Espírito Santo me guiando. Meu Deus. Senhor, devolve mais uma vez a força do teu Espírito. Aleluia. E pasme você, Hebreus capítulo 11. Sabe onde Sansão está? Sansão está nos heróis da fé. Opa! Sansão está nos heróis da fé. Não morreu de qualquer forma, não morreu como um palhaço, ele morreu junto aos heróis da fé. Escuta, levanta a tua mão, levanta a tua mão,
Fecha os teus olhos. Deus da glória. Se por algum motivo você entrou nessas portas, não tem mais jeito, não tem como. Eu olho e não acontece. Eu busco e nunca chega. Parece que o Senhor não está mais comigo. Eu acho que eu vou sair hoje da igreja. Eu acho que eu vou falar para o meu líder que não tem mais como. Eu vou abandonar. Escuta, o Espírito do Senhor, desde as 6:30 da noite, Ele está batendo na porta do teu coração, dizendo: ainda tem esperança. O que você precisa fazer é só abrir o teu coração. Só abre o teu coração. Deixa que o amor de Deus, deixa que a presença de Deus te envolva. Deixa que a presença de Deus faça algo em você, com que você saia daqui dizendo: eu entendi a minha identidade, eu não sou qualquer um. Eu sou nascido de Deus. Eu sou escolhido do Senhor. Não viverei baseado nas minhas escolhas, mas viverei no Senhor. Quero fazer um ato que vai te constranger a tua fé. Eu quero saber qual que é a primeira pessoa que vai vir aqui tocar no altar. Dizer: Senhor, entendi. Quero ser separado por Senhor a partir de hoje. Eu quero estar na galeria da fé como Sansão foi. Eu errei, Senhor, eu sou cheio de falha, mas é o amor dele que te capacita e te instrui. Não é fácil, precisa de coragem. Senhor, eu quero deixar os meus erros, não quero viver mais baseado em mim, mas quero hoje no teu altar, como nós fizemos agora há pouco, tocar e eu quero me entregar por inteiro para o Senhor. Quero dizer: Senhor, me possui. Deixa que o teu Espírito me envolva só mais uma vez. Deixa que o teu Espírito me possua. Deixa que o teu Espírito entre dentro de mim e faça o teu querer. Faça as tuas vontades. Se você tem coragem, pode vir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu Deus, queremos a tua glória. Deus maravilhoso, Rei da glória. Oh Espírito Santo de Deus. Tem jovem que se achegou nesse altar, Senhor, que entendeu que a partir de hoje ela quer viver uma vida baseada numa virada do Senhor. Não quero viver na abstenção de drogas, de bebida, mas eu quero ser um altar. Eu quero ser um sacrifício vivo no teu altar. Senhor, usa. Enche, Senhor, do teu Espírito. Capacita, levanta. Como os ministros, adoradores, como levistas, Senhor. Referencial na cidade de Itapevi. Impacta, Senhor, o Brasil, o mundo, se necessário. Mas, Espírito Santo, enche do teu poder, enche da tua virtude. Enche, Pai querido, da tua graça. Peça ao Espírito Santo, comece a orar, busque. Senhor, o Espírito Santo não foi embora, ele ainda está na casa.